a gente... Será que faz sentido tudo que a gente tá fazendo? É que eu acho assim, eu respondo assim, eu acho que faz, mas... Porque hoje a gente está muito apartado já da direita. Já. Eu acho assim, a gente, claro, nós somos de direita, estamos aí, e a gente tem que reivindicar essa classificação, porque essa classificação costuma ser roubada por esses oportunistas. Então nunca é bom, assim, deixar a classificação. Mas a gente está muito apartado. O MBL, assim, está muito... O MBL é uma coisa que está caminhando e tem a direita brasileira, Sim. que está aí nessa loucura. Essa direita brasileira eu acho que não vale a pena, não. Isso aqui, essa direita que está aí já deveria estar acabado. Era preferível, a meu ver, que a direita hoje fosse pequena, representada pelo MBL, mais alguns outros grupos aí minoritários, e a gente tivesse espaço de crescer, do que grande desse jeito. Porque às vezes eu pensava muito isso no passado. É bom que mantenha os milhões, dezenas de milhões de eleitores, porque aí esses eleitores vão ser disputados. Mas não sei, será que vão ser disputados? Porque assim, eles estão sendo disputados pelo Pablo Marçal. Sim. E as pessoas querem esse tipo de coisa. Elas querem essa figura. Não é que... mas uma figura tipo Tarcísio, não sei não. Elas não querem Tarcísio. Aliás, assim... elas querem Marçal. Deixa eu jogar um problema pra vocês. Eu cheguei a falar em live, depois eu fui checando aqui ali e bateu tudo. Você viu o áudio que eu mandei também. O Tarcísio, claramente, é o cara que tava montando a estratégia de 26 para a presidência da República da turma do Bolsonaro. E isso passava por ter o Nunes, ele reeleito aqui em São Paulo, que é um cara que joga em dobradinha com ele põe grana, eles inauguram obra juntos, estruturalmente eles ficam juntos, contempla o PL, meio que vira um blocão ali. E o Salles foi retirado da candidatura para prefeito, pelo PL, ficou o Nunes, ele virou meio que um fiador, ele começou a fazer essa construção, e ele até é um cara que queria, que até saiu na imprensa, queria que o Kim fosse candidato, que era até, em tese, bom pro Nunes, se alguém de direita estivesse fazendo um enfrentamento e tal, mas na prática a estratégia funcionou para destruir toda a candidatura diferente, era para ser uma eleição xoxa com o Boulos como a figura da eleição. O Boulos seria a figura da eleição, a figura que nossa, o Boulos é invasor, o majoritário era o Nunes, ele levava o voto de todo mundo, era isso. Exato. E tava fechando o caixão. Ele tinha pesquisa que o Nunes já tava com mais de 30%. Então, aí surgiu o Marçal, e o Marçal, ele meio que derrubou todo o castelo de cartas do bolsonarismo por inteiro. E aí você começou a pegar coisas que você não imaginava. Do tipo, não tem um salve geral, igual o PCC tem um salve geral, o Marcola manda lá o salve geral, é pra fazer tal coisa. Rolou uma tentativa de salve geral do Carlos com o Jair, não foi obedecido. E aí eu vi ontem, né? Ontem o Tarcísio foi no programa da PAN e ele deu várias opiniões, entre elas ele sugere votar nulo. Ele foi atacado pelas páginas e perfis do Bolsonaro, tem um que chama Space Liberdade, atacou Tarcísio. Galera, assim, jogou o Tarcísio pros leões e hoje o Nicolas jogou o Tarcísio pros leões. Cara, o Nicolas, você tá falando assim, o Tarcísio é o segundo maior nome do bolsonarismo, depois do Bolsonaro, o terceiro é o Nicolas. E assim, o Nicolas viu ali uma chance de jogar uma indiretinha pra atacar o público no Tarcísio e jogou. E aí eu comecei a olhar, e aí o Guto começou a falar com deputados bolsonaristas. O que ele falou? Cara, a gente não tem ideia do que tá acontecendo. Que é tipo assim, você tá num ambiente de falta de confiança tão grande que eu não sei se amanhã é você que tá me atacando. Aí amanhã você atacou ele, e eu ataquei vocês dois. Ninguém sabe, tá todo mundo com medo do cara ao lado. Tipo, sei lá, o Gil Diniz não sabe se amanhã vai aparecer o Adrilles e vai falar que ele é um vendido por Nunes. Então tá todo mundo em pânico, sem saber o que fazer, e o Marçal levando a galera a roldão. E tá levando todo mundo. Dentro daquela lógica que o Ricardo falou, que é como se o PT tivesse um esqueleto, né? Um esqueleto mesmo, com espinha dorsal e tal, aí você vai agrupando os órgãos ao redor. Não parece que o fato deles não terem construído um esqueleto é mortal pra eles? Ou não? Eu não sei, sabe? Tipo, às vezes porque eu me pergunto assim, porque é óbvio que a gente tá fazendo um esqueleto, a gente montou um plano real. Eu lembro que assim, quando o Ricardo chegou em São Paulo em 2019, foi 19, né? O Ricardo falava muito de construir independência. E a gente, beleza, né? Tá certo, vamos nisso aí e tal. Eu lembro que a gente falava muito com o Martim naquela época. E a gente tinha, mano, uma raiva verdadeira do Bolsonaro. E sabe, o governo ia dar merda. Então a gente foi fazendo, e aí houve o cancelamento e a gente falou, só vai restar pra gente formar um caminho próprio. E cara, se só era isso que tinha, é isso que vai ter, sabe? Se só tem tu, vai tu mesmo. E a gente foi, só restou fazer estrutura. Não tinha como fazer muita outra coisa, era só fazer estrutura. E hoje a gente começa lá, tem sentido. O MBL é um cluster separado da direita.
Ele é nominalmente de direita. Se a gente fosse falar dentro da bolha, o que é o MBL? Ah, sei lá, o MBL é um troço ali. É um troço particular. Agora, o que é o bolsonarismo, então? O que resta dele se ele não é nada? Se ele não é nada. Vê o cara aperta um botão ali e começa a demolir. Ele é uma intempérie, ele é um vento, eu acho. Tá durando um pouquinho mais do que a gente imaginava, mas é um vento. Não tem consistência, não tem nada. Eles não têm absolutamente nada. Eles não são capazes de sentar, né, e montar um plano. Tanto é que eles ficam macaqueando a direita americana. Que também tá um troço completamente disforme, horroroso, cara. Todo mundo maluco. Horroroso. Tal. Então você imagina. Então assim, cara, vocês sabem disso, assim. Pô, eu não me canso de falar disso. De você ter um grupo, de você pegar um fulano, olhar, o fulano escreve um livro que chama Corrupção da Inteligência. Aí no momento seguinte você olha pra ele e fala assim, peraí, mas você virou o seu livro? Então assim, e a gente viu isso acontecendo, e é muito interessante porque o Alexandre Borges, que é meio que o professor Xavier desse troço todo, ele juntou aquele bando de gente, e a gente foi vendo, assim, de tempos em tempos, cai 2, 3, vai outros 2, 3, e assim, e você via a pessoa dar uma guinada, fala assim, mas o que aconteceu com esse fulano? E o fulano dá uma guinada, um dia ele tá te chamando de irmão, não, sou meu irmão e tal. Pô, a gente tinha um grupo que chamava Band of Brothers. We feel. We happy feel, né? É muito fogo amigo aí, hein? Cara, sim, porque assim, só tem a gente aqui. E a gente fica... Ninguém solta a mão de ninguém. Daqui a pouco, um soltava a mão. Então, o primeiro a soltar a mão foi o Felipe Martins. Soltou a mão. A gente ficou olhando, falando, pô, esse cara tá, né? Aí, tá, a gente descendo a linha no Bolsonaro e ele meio que, não, veja bem. Tá, falei, o Felipe Martins já tá com os caras, hein? Então, aí daqui a pouco, aí mais um começa a se engraçar, mais outro começa a se engraçar. Então, a última leva foi na pandemia, porque aí os caras, eles entraram na pira do... Não pode ter lockdown é coisa, sei o que, blá, blá. Aí Trump e Bolsonaro. Então, eles viraram o Bolsonaro através do Trump. Foi a última leva de pessoas que a gente conhecia, que eram amigos nossos. E isso, assim, 2021. Que os caras viraram Bolsonaro. E assim, hoje você entra na rede dos caras, eles estão detonando. Eles pegam conteúdo do MBL, compartilha, fala um monte, chama de vagabundo, pilantra, safado, não sei o quê. E aí eles se juntaram. Cara, Constantino e Paulo Figueiredo, eles eram... Eles se odiavam. Era ódio puro. Coisa de polícia, tem barato de polícia envolvido nisso. E aí, de repente, eles... Né? Então, você olha isso aí, você fala, cara... E aí, é o que você tá falando... Mas eu acho que tem um ponto importante nisso tudo. Porque a imensa maioria das pessoas que estão um pouquinho informadas sobre política, elas não sabem o que é o MBL. Não sabem. Eu conversei com um amigo esse final de semana, mas tudo bem que ele é bem alheio, é um historiador e tal, trabalha lá em Brasília, tal, um cara bem formado, estudioso, tal, escritor. E eu bati um papo com ele por vídeo esse final de semana, e aí ele falou assim, quando me falaram que tinha surgido um tal de Pablo na eleição, ele achava que era o Pablo Vittar. Ele falou assim, peraí. Ele falou, peraí, mas aquele cara trans e tal, mas esse aí é o candidato, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu não entendi nada. Mas aí, ele não sabia o que era, então ele tava completamente alheio. Ele falou, aí eu fui olhar e tal, ele falou, cara, pois é. Aí... Depois, quando eu tava contando pra ele, né, que eu tinha entrado pro MBL, que eu tinha vindo pra cá, tava aqui com vocês e tal, aí ele ficou sem entender o que tava acontecendo comigo, né? E aí eu fui explicar pra ele. Falei, mas o MBL não são aqueles meninos da internet que ficam lá fazendo aquilo? Cara, a imensa maioria das pessoas acha que é isso. O MBL é um grupo de adolescentes que ficam causando na internet. É só isso. Quando eu comecei a falar pra ele, quando eu mostrei a Valete, quando eu comecei a contar as coisas, ele falou assim, caramba, mas tem tudo isso? Eu falei, tem tudo isso e tem mais coisa. Aí fui explicar o livro amarelo, mas caramba, mas é um livro? É um livro, vai ter. Caramba, mas é tudo esse monte de coisa? É tudo esse monte de coisa. Então as pessoas não sabem. Muita gente não sabe. Então eu acho que tem por exemplo, um grupo imenso de pessoas que hoje apoiam o Bolsonaro, por exemplo. Bom, a gente viu isso acontecer. Então muita gente que apoiava o Bolsonaro veio se aproximando daqui da gente e falou, tá. Né? Então hoje a gente tem um público que foi oriundo dessa coisa. E tem mais gente. Não, tem muita gente pra buscar. Tem muita gente. Eles não sabem.
Quando eles escutam falar do MBL, eles escutam através de um Kim Paim, né? E aí, não, aquele é o bumbum livre, não sei o que, não sei o que. Então, assim, respondendo a sua pergunta, faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. E eu vou fazer uma analogia. Eu fui por um tempo, acho que uns 4 anos, mais ou menos, eu congreguei numa igreja em Guarulhos, que era uma igreja curiosa. Porque ela era uma igreja de bairro, uma igreja majoritariamente negra, o pastor é negro e tal, essa igreja ainda existe, o pastor era negro e tal. Só que era curioso, porque ela era uma igreja que ela não tinha uma porta larga, ela tinha, em cima a cantina ficava no nível da rua, e tinha um portãozinho menor do lado, e você descia e o templo era lá embaixo. Quando eu cheguei nessa igreja, o pastor ficou muito empolgado, tal, pô, que legal, tal, poxa, pô, você é um cara que, tal, eu não era professor ainda, mas já tinha me formado em filosofia, tal, pô, legal, você vai me ajudar aqui, não sei o que, eu falei, pô, vamos dar um tempo, né, o senhor não vai ter comigo os problemas que o senhor tem aqui, mas terá outros, então deixa eu quieto aqui, eu fiquei quase 1 ano olhando. Quando eu falei, pô, agora eu vou ajudar, na minha cabeça era o seguinte, essa igreja, ela tem uma oportunidade única, por quê? Porque ela é uma igreja de gente muito simples, que trabalha muito, e que está pronta para receber educação. Então, assim, vamos educar esse povo, vamos deixar esse povo afiado. Porque na hora que o bicho pegar... Por exemplo, numa hora como essa que a gente está vivendo agora, eu como evangélico, eu estou vivendo um inferno com esse negócio. Imagina. Inferno. Eu tô assim... Então, quando isso acontecer, quando acontecer uma coisa qualquer, essa igreja vai ser a porta por onde as pessoas vão entrar, a gente vai estar aqui esperando para recebê-las. Então, eu acho que o MBL, analogamente, é isso. É aquela coisinha assim que tá ali, que na hora que esse negócio for se esfacelando todo, e vai se esfacelar. Não tem como esfacelar, é lógico. Não tem como não isso aí se esfacelar todo.